Então, bikes convencionais como essa, que já entregam uma baita de uma experiência sensacional, mas não entregam a imersão e a responsividade que uma dessa tem. Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo sobre bikes spinning aqui. Então, como vocês viram recentemente, num dos últimos vídeos, se não o último que vocês estão assistindo, nós postamos essa bike aqui, a SB20 da Stages, bike sensacional. E eu coloquei ao lado dela para a gente fazer um comparativo. Essa daqui também da Stages, essa é SC3. Então, uma bike profissional da Stages, e como nós falamos aqui dos atributos especiais dessa bike, e essa aqui seria uma bike de spinning convencional, né, convencional entre aspas, porque realmente ela é uma bike sofisticada, mas ela tem um atributo de uma bike spinning que você tem na sua casa, parecida com essa pelo menos. E aqui nós temos diferenciais de tecnologia a mais. Então, para eu poder fazer um comparativo, até apresentar um pouco dessa bike para vocês aí, que eu indicaria ela mais, por exemplo, para um condomínio, para uma academia, pela forma como ela foi construída, e essa daqui eu indicaria para sua casa ou para o seu estúdio, você que é professor ou alguém que faça um trabalho mais direcionado de estúdios para triatletas ou ciclistas. Então essa bike aqui tem os seus atributos, a sua proposta para isso. Mas vamos lá. Então é o seguinte, SB20, SC3, e a diferença dela, como uma bike dessa foi construída de forma especial para o seu uso em casa, ela tem um sistema de marchas, de configuração de marchas, de resistência, que você não usa um knob aqui. Então todos vocês estão em casa, que tem bike spinning em casa, vocês não alteram a resistência nesse knob aqui no centro. Basicamente quase todas as spinnings tem algumas que tem uma alavanquinha aqui, mas é um sistema bem parecido. Agora esta daqui, que é o diferencial dela, que ela tem um sistema de marchas no aplicativo. Então, quando eu estou aqui, ó, alterando as minhas marchas, eu não estou em movimento no aplicativo, mas aqui eu tenho um controle eletrônico de marchas. E com isso eu consigo configurar quantas marchas eu quero. Meu sistema, se é Shimano, Campagnolo, ela te dá esse sistema de câmbio personalizável, o que é bem interessante. Então, você que tem em casa, tem o knob, e essa daqui tem esse diferencial para justamente não ter o knob. Uma outra característica que difere um pouco das duas, por exemplo, uma bike como essa, que é desenvolvida por um estúdio de bike, por uma academia, ela tem o seu quadro de alumínio contra a corrosão. Aqui nós temos uma bike que não tem o quadro de alumínio, porque se ela é para sua casa, não precisaria desse tipo de proteção contra a corrosão. Logicamente, quando você vai nas academias, nem todas as bikes são de alumínio não, mas as mais sofisticadas, elas são sim. Uma outra diferença que eu acho mais marcante das duas, logicamente, é essa parte aqui do Real Bike Feel, que a SB20 tem a proposta de oferecer, que é a experiência mais próxima de uma bike de rua. Então, quando você tem aqui um guidão, que é esse guidão de bike road, e você também pode trocar esse guidão por um guidão de mountain bike. Então, para você que gosta de mountain bike, você pode ter um guidão de mountain bike. E também, para quem é o triatlon, pessoal da bike TT, você consegue ter o aerobar. Então, você consegue também trocar as marchas tanto no console aqui, nos laterais, quanto no centro, quanto no seu próprio guidão. Isso você compra a parte opcional. Mas, por exemplo, esse tipo de ferramenta é difícil você encontrar em bikes como essa, porque se essa bike está apropriada para o uso de academia, apesar de você ter esse guidão todo road, aqui você tem ele próprio como é na sua bike de rua, como são nas bikes mesmo, inclusive com o sistema de proteção aqui que te dá um tato, a textura contra o suor e contra as nuances do seu percurso na rua. Então são características que essa daqui entrega que não é a proposta dessa daqui. Por isso que a gente tem falado de forma diferenciada dessa bike, porque toda essa proposta dela é o que difere bastante das bikes convencionais. Então, bikes convencionais como essa, que já entregam uma baita de uma experiência sensacional, mas não entregam a imersão e a responsividade que uma dessa tem. Ou seja, a bike obedece ao aplicativo, ou seja, quando você tem uma subida, ela vai ficar mais resistida, mais pesada a carga, quando você tem uma descida, ela vai ficar mais leve. Então isso realmente reflete uma experiência que você teria em bike de rua. Esse é um dos grandes diferenciais desse tipo de bike smart, que quem tem um rolo smart em casa, né, muitos triatletas, muitos atletas têm, sabem do que a gente está falando. E aqui tem uma diferença realmente bacana para vocês entenderem o atributo daquela mais tecnológica. Aqui nós temos uma roda de inércia convencional, que a gente já falou até bastante de rodas de inércia, com um sistema aqui, ó, de resistência magnética, certo? Que são os ímãs aqui dentro. Nós temos 3
3 de cada lado, são 3 pares. Essa é uma roda de inércia de 22 kg, muito boa. E aqui nós temos uma roda de inércia, bom, que eu posso considerar um pouco especial, porque também é de 22 quilos, mas você vê que o formato dela é diferente. Eu estou bastante curioso para abrir essa parte do equipamento que eu não conheci dentro, porque ela é uma roda de inércia não com aquele sistema, né, magnético convencional. Ela tem um sistema realmente eletrônico dentro dela, bem criativo, funciona muito bem, porque quando realmente eu uso ela, eu tenho pedalado nesses últimos dias, eu achei sensacional, mas eu estou curioso para abrir. Então, apesar de serem rodas de inércia e apesar de terem o mesmo peso, 22,5 kg, tem uma tecnologia aqui superior que entrega essa experiência diferenciada e responsiva que eu acabei de citar. Um outro detalhe entre as duas, que realmente já são muito boas, mas tem uma leve diferença, é que aqui nós temos o pé de vela e no pé de vela da SC3 eu tenho o medidor de potência no lado esquerdo, como é convencional, a maioria das vezes a gente encontra do lado esquerdo, que está aqui, a gente vai mostrar os detalhes para você, Rafael, acompanha aqui desse lado. Então aqui está o medidor de potência nessa bike. Enquanto aqui nós temos dos dois lados, deixa eu girar aqui, ó. Esse aqui um lado tem um formato diferente, logicamente aqui a gente tem um pé de vela com ajustes ainda, que torna realmente mais adequado para diferentes estaturas de pessoas, para ficar mais próximo da realidade de bom pedal. E nós temos aqui desse lado também o outro potenciômetro. Então aqui eu tenho dos dois lados, enquanto ali a gente tem do lado esquerdo. Logicamente são detalhes, mas mostrando a diferença porque essa bike aqui está acima da maioria das bikes que eu já vi por aí, porque é raro você encontrar um potenciômetro dos dois lados em bike de spinning. Convencionalmente a gente sempre encontrou do lado esquerdo, porque precisava de uma métrica só, mas essa daqui tem um duplo, muito legal. E no quesito ergonomia e ajustes, elas até que são bastante parecidas, logicamente. Aqui, sendo uma bike direcionada para estúdios, ela tem inclusive essa travinha a mais aqui, ó, que ela te dá esse reforço, ela fica bem fixo. E sendo uma bike de academia, essa peça aqui ela é de alumínio, aqui também na frente do guidão tem distância e tem altura em ambos, mas é de alumínio, considerando que terá muito suor em cima do equipamento, então preserva mais. Quanto a esse B20, tem todos esses ajustes, ela passa a ser até mais precisa para quem for fazer um bike fit perfeito, porque ao invés de nós termos os orifícios, os buracos aqui para travar, veja que você consegue travar milimetricamente aonde você precisar. Então, para o atleta que tem o seu bike fit com perfeição, você consegue ter a melhor ergonomia possível, inclusive nos milímetros. Então essa é uma característica dessa máquina aqui, que raramente a gente encontra em algum outro equipamento. E uma outra característica dessa bike é o seguinte, ela não vem com painel, uma coisa que eu acompanho aí, as bikes mais modernas não tem vindo com painel. Por quê? Porque eles querem que você use o aplicativo. Nesse caso eu já estou no aplicativo da Stages, aqui eu configuro realmente meu sistema de marchas eletronicamente, então para uso no aplicativo, e aqui então eu tenho o aplicativo conectado na bike e tenho outro aplicativo Zwift conectado na bike, então o aplicativo da Stages e do Zwift. Enquanto nessa bike, que é uma bike de uso coletivo, então a gente já tem um painel acoplado nela, ambos têm conectividade, Bluetooth, NT+, mas essa daqui já vem com painel nela, com essas informações da bike. Se eu quiser configurar com outro tipo de sistema dentro de uma academia aula coletiva, ela tem essa integração. Mas é que são propostas diferentes, enquanto uma é que você use o aplicativo dela e personalize, a outra é coletiva para qualquer um sentar na bike e já começar a utilizar sem ter essa personalização necessária na SB20. E uma característica legal dessas duas bikes é a questão do silêncio. Então eu estou aqui com a primeira, com a SC3, deixei rodando aqui, ruídozinho é mínimo, ambas são correias de carbono, são extremamente resistentes, são 10 anos de garantia, manutenção zero, então é um sistema muito interessante, muito bom. E aqui, ó, lembrando que em bike spinning eu não consigo parar, né? Ela não gira em falso. Para eu parar, eu tenho que dar o stop aqui de emergência e ela trava tudo. O que tem uma diferença nessa bike aqui, que é bastante interessante, eu vou mostrar para vocês. Ela tem o silêncio dela ótimo, então você que tem uma bike em casa, você está super tranquilo com relação a isso, independente do horário. E é o seguinte, ó, ela gira em falso, então aquilo que eu falei, essa bike entregar a sensação mais próxima de uma bike de rua. Então você consegue que ela gire em falso, se tiver uma descida, você para de pedalar e continua, que é bem legal. E uma curiosidade dessa bike é o seguinte, como ela não tem aquele freio de emergência aqui, como que eu vou frear, certo? Eu posso deixar girando a roda, mas se eu precisar frear mesmo, ó,
eu tenho um freio como bike de rua, simulando a bike de rua. Tá vendo como ela é especial? E aí, se vocês me perguntarem, então Foster, bom, qual que você teria ou aonde que seria aplicada cada uma delas, dessas duas opções? Como até já mencionei anteriormente, é isso aqui, a característica dela, a construção e o formato são para aulas coletivas. Essa daqui, ela é bem direcionada para o seu treino em casa. Quando a gente fala de construção dos equipamentos, longevidade, durabilidade, muito dos componentes são muito próximos ou são até os mesmos. Porém, aqui entrega uma experiência de imersão em aplicativos e esse Real Bike Feel que eu falei nessa parte, que aqui não entrega da mesma forma, porque é justamente essa experiência que eles querem que você tenha em casa e essa responsividade dela que é um diferencial frente às bikes convencionais. Bom, se você ficou curioso, gostou, pode fazer os comentários, se quiser vir na nossa base, testar esses dois equipamentos para você também entender a diferença, porque quando você pedala, você realmente percebe essa diferença. A gente sempre convida os clientes para vir até a nossa base do canal para testar N equipamentos que vocês possam, para vivenciar, porque a percepção fica bem diferente. Estão aqui, tem os links também de acesso aos produtos ali embaixo na nossa descrição. Espero que tenham gostado. Academia boa, academia perto. E essa aqui é a de casa.